Nós não somos ratinhos. Nós temos emoções, nós temos pensamentos, temos crenças, temos vida social. Então é necessário compreendermos e trabalharmos o quê, meninas? Trabalhar o comportamento alimentar. Eu quero trabalhar convosco o comportamento alimentar. Isto é o primeiro passo para nós conseguirmos vencer a nossa fome emocional e para nós conseguirmos emagrecer definitivamente. Porque apesar dos avanços da ciência, no que diz respeito aqui ao tratamento nutricional, tradicional, efetivamente, lá está, não tem sido o suficiente para ajudar. Reparem que nunca houve tantas propostas de dietas e também nunca houve tantos problemas acerca do peso. E o mais alarmante é que realmente metade da nossa população tem excesso de peso, tem obesidade. E pior ainda é que 95% das pessoas que perdem realmente peso recuperam o peso mais tarde. Portanto, são números realmente assustadores. Ora, se nós queremos resultados diferentes, porque se estás aí desse lado, eu tenho a certeza absoluta que tu queres resultados diferentes, tu não deves fazer o mesmo, porque senão vais ter exatamente os mesmos resultados. Então nós precisamos de resultados diferentes, não podemos fazer o mesmo, nós precisamos fazer coisas diferentes. O que é que nós precisamos fazer coisas diferentes? De que forma? Adotar novas ferramentas, novas abordagens, nomeadamente compreender e trabalhar o comportamento alimentar. Aquelas que eu te vou ensinar no curso da fome emocional. Ok? Deves estar a questionar, sim, Joana, mas o que é isso do comportamento alimentar? É um nome super giro, mas o que é que isso significa na verdade? É basicamente tudo aquilo que eu estou a estudar e estou a aprofundar na minha pós-graduação, que eu não aprendi na faculdade e estou a aprender agora na minha pós-graduação. E é o quê? É o que está relacionado com o que vem antes do ato de comer, ou seja, é a pré-deglutição, que é construído a partir do que eu acredito e do que eu penso em relação à alimentação. É construído a partir do que eu sinto em relação à alimentação e também daquilo que eu conheço em relação à alimentação. Ou seja, conhecimento sobre nutrição é super importante e deve estar sempre presente, mas também é preciso compreender que os nossos comportamentos são influenciados também pelas nossas crenças, também pelos nossos pensamentos e também pelos nossos sentimentos. Então, o primeiro princípio que eu te vou ensinar hoje sobre o comportamento alimentar, qual é que é? Rejeitar a mentalidade da dieta. Isto é o primeiro princípio do primeiro passo, rejeitar a mentalidade de dieta. A nossa mentalidade tem um poder brutal no nosso comportamento. Vamos fazer uma analogia. Eu adoro analogias. Vamos fazer uma analogia para que tudo se torne mais fácil. Imagina uma árvore, ok? Tem folhas, temos o tronco, temos as raízes e ainda pode dar fruto, certo? E pode dar flor. O que é que a árvore pode representar? O que é que a árvore representa aqui? O tronco e as raízes, reparem, o tronco e as raízes da árvore representam as nossas crenças. As folhas representam os nossos pensamentos. As flores vão representar os nossos sentimentos e o fruto representa os nossos comportamentos. E todos nós sabemos que o fruto da árvore está dependente de quê? Das raízes, do tronco, das folhas e das flores da árvore, certo? Faz sentido. Tal como o nosso comportamento alimentar. E ele está dependente de quê? Das nossas crenças, está dependente dos nossos pensamentos, está dependente dos nossos sentimentos. Então, tudo isto está relacionado. Vamos pensar aqui mais para o mundo da nutrição. Eu tenho certeza que vais compreender ainda melhor. Vamos pensar assim. Crença. Eu acredito que Ferrero Rocher engorda. Porquê? Porque a minha mãe sempre me disse isso. A minha mãe sempre me disse que um Ferrero Rocher engorda. Isto é uma crença. E eu estou a acreditar que um Ferrero Rocher engorda. Qual é o meu pensamento? Bem, se o Ferrero Rocher engorda, se eu acredito nisto, então o meu pensamento vai ser: eu não posso comer o Ferrero Rocher porque engorda. Qual é o sentimento que isto me pode levar? Sentimento de culpa agora que eu comi um Ferrero Rocher. Porquê? Porque eu vou aumentar 1 quilo. Então é o sentimento de culpa, porque eu acabei de comer um Ferrero Rocher, eu estava a pensar, eu penso que o Ferrero Rocher me vai engordar porque eu realmente acredito nisso, porque a minha mãe sempre me disse. Qual é o comportamento? Bem, já que comi um Ferrero Rocher e estraguei a minha dieta, agora também vou comer 2 Ferrero Rochers.
Mas também já comi 2, vou comer 3. Já comi 3, vou comer 4. Já comi 4, vou comer 6. Daqui a pouco, ok, vou comer a caixa inteira. Este é o comportamento que pode gerar. Ou pelo contrário, imaginem que a minha crença é: eu acredito que Ferrero Rocher, de forma moderada, não me vai fazer mal. A minha mãe sempre me disse isso. Qual é o pensamento que isto me vai gerar? Ok, comer um Ferrero Rocher não tem qualquer problema. Certo? Qual é o sentimento que isto me vai dar? Bem, que prazer, que satisfação que é comer um Ferrero Rocher. Qual é o comportamento que isto me vai gerar? Soube-me tão bem comer este Ferrero Rocher que eu agora vou partilhar com o resto da minha família. Eu vou partilhar o resto com a minha família. Percebem qual é a diferença entre o primeiro cenário e o segundo cenário? É completamente diferente. E reparem, o plano alimentar é exatamente o mesmo. Mas qual é a mentalidade que nós temos perante a alimentação? Qual é a crença que eu tenho perante a alimentação? Qual é o pensamento que eu tenho perante a alimentação? Qual é o sentimento que me está a gerar a alimentação? E, claro, qual é o comportamento que eu tenho perante tudo isto? Portanto, ter um plano alimentar 100% personalizado já é fantástico, já é incrível. Okay? É incrível. E melhor ainda se o te sentes super bem com ele. Já é ótimo. Mas pode não ser o suficiente. Mas se nós trabalharmos o comportamento alimentar, se nós trabalharmos aquilo que tu realmente acreditas, aquilo que tu realmente pensas, aquilo que tu realmente sentes, aí os resultados são garantidos. Portanto, pensa comigo. Não és tu que não tens força de vontade. Não és tu que não tens motivação. Não és tu que não és capaz. O problema não és tu. Tu ainda não descobriste foi como mudar, como trabalhar o comportamento alimentar. Porque ainda não trabalhaste nele. Só isso. Porque ainda não utilizaste as ferramentas, as estratégias, aquelas que eu te vou ensinar no curso da Fome Emocional. Só isso. Ainda não trabalhaste comportamento alimentar, mas ainda vais a tempo de trabalhar o comportamento alimentar. Portanto, este é o primeiro princípio. Qual é o segundo princípio do comportamento alimentar? Respeitar o nosso corpo. Eu sei que hoje em dia nós cada vez temos mais uma visão do corpo meramente estético, não é? E cada vez temos menos capacidade de valorizar o corpo perfeito que todas nós temos para viver a vida que nós escolhemos. Eu sei disso. Sabes qual é a diferença entre uma pessoa com baixa autoestima e uma pessoa com autoestima saudável? Será que vocês sabem qual é a diferença entre autoestima baixa e uma autoestima saudável? Reparem, provavelmente deve estar a pensar isto. Não é uma pessoa mais ou menos magra. Não é uma pessoa com ou menos rugas. Não é uma pessoa mais ou menos bonita. Não tem nada a ver com isso. Mas sim com a capacidade da pessoa identificar, da pessoa avaliar e responder de forma adequada aos seus pensamentos. E tu agora sabes que estes pensamentos são influenciados pelas crenças, que são ideias absolutas que nós consideramos como verdadeiras. Ou seja, as pessoas que têm baixa ou alta autoestima podem ter distorções de pensamentos, ou seja, pensamentos menos bons, porque toda a gente tem. No entanto, as pessoas com baixa autoestima tendem a ter com maior frequência e a acreditar nesses mesmos pensamentos. Enquanto que uma pessoa com uma autoestima saudável consegue identificar, consegue avaliar, consegue questionar e responder de forma adequada a esses pensamentos. Ou seja, não está dependente do peso que tu tens. Porque, na verdade, tu podes ter um peso saudável e ter uma autoestima péssima. Esta é a realidade. E agora ouçam com muita atenção. A autoestima não é algo que nós temos ou não temos. Não é o extremo de tudo ou nada. Mas é sim um contínuo. É um contínuo. Mantermos uma autoestima saudável, tal como o nosso peso, requer um trabalho diário. Algo que deve ser trabalhado ao longo do tempo, que não é imediato e que requer esforço, requer dedicação pessoal. Faz sentido? Não é algo que nós temos logo, temos ou não temos, ou é adquirido ou não é adquirido. Não. É algo que nós temos que trabalhar, é algo que nós temos que ter o esforço, ter dedicação ao longo do nosso tempo. Tal e qual como o nosso peso, tal e qual como a nossa autoestima.
Agora, vamos relacionar com o primeiro princípio, a analogia com a árvore. O teu pensamento condiciona o teu comportamento, certo? Então, pensem comigo, se o teu comportamento em relação a ti é péssimo, o que é que vai gerar? Um sentimento mau. Portanto, vai contribuir para um comportamento também ao menos bom.